1972. O meu nome desapareceu do programa dessa escola. Não fui oficialmente expulso, mas fui desaparecido da escola. Eu só voltei aqui 2 ou 3 vezes a convite de vocês, dos alunos do Grêmio, e é com uma grande gratidão que eu estou aqui hoje de novo, me comunicando um pouco com vocês. Várias publicações, vários artigos, inclusive, como ele disse, uma publicação clandestina quando eu estava preso durante a ditadura. A minha dívida com relação a vocês é enorme. Eu vou falar hoje, vocês me desculpem, um pouco mais de pintura do que de arquitetura. Eu sempre tentei, sempre fiz arquitetura, eu tentei fazer arquitetura, e sempre essas duas atividades estiveram intimamente associadas. Apesar de, aparentemente, a minha pintura causar estranho, causar surpresa nas pessoas que estão acostumadas a conhecer um pouco melhor as exposições sobre arquitetura, eu hoje que eu gostaria de fazer, não uma defesa da minha pintura, mas uma explicação sobre a maneira com a qual eu vejo a pintura, que não difere em nada em relação à visão que eu tenho da arquitetura. A única diferença que existe é que a arquitetura se aplica num campo específico de uma produção social complexa, com interesses econômicos enormes, e a pintura continua sendo sempre uma atividade artesanal, limitada, geralmente individual. Eu vou começar com um pequeno resuminho do último artigo que está no livro que está sendo lançado hoje. Esse resumo é necessário para que a sequência tenha algum sentido. Os pintores, até a Idade Média, eram trabalhadores manuais como quaisquer outros. Nenhuma diferença, nenhuma hierarquia, nenhuma oposição, nenhuma distinção entre o pintor e o trabalhador normal. Quando se instala a manufatura, primeira manifestação do capital, lá pelo século XVI, há uma grande queda de salários, um empobrecimento geral da população trabalhadora e, ao mesmo tempo, uma degradação do trabalho. Um grupo de pintores, um grupo de artistas plásticos, tenta reagir a isso e tenta reagir da maneira a mais lógica possível, já que os salários estão diminuindo, o trabalho está se degradando. Vamos trabalhar de uma outra maneira, vamos valorizar o trabalho para que a queda do potencial econômico não seja tão grande. E começam a desenvolver certas técnicas de distinção, como eles podem se opor aos operários que entram em decadência profissional graças à introdução da manufatura. Eles reagem de 3 maneiras, eu vou ser bastante breve, porque isso está no livrinho. Eles reagem de 3 maneiras. A primeira é acentuando o virtuosismo. Os artistas começam a caprichar, cada linha bem desenhada, bem delineada, tudo é bem feito, com uma técnica extraordinária. Eu vou dar um nome só como exemplo, é Dürer, o pintor alemão, o gravador do Apocalipse. Cada curva, cada linha que vocês examinarem, mesmo com lente do Dürer, é um chedevre, uma qualidade excepcional de traçado, de elegância, de entrosamento, de rendilhado, etc. Então, primeira tentativa, portanto, já que o trabalho social se degrada, o artista plástico vai requalificar, vai se transformar no virtuoso do trabalho, vai requalificar o trabalho da gravura. No segundo momento, isso não cria muita diferença, porque afinal de contas continuam a ser artesãos como os outros, mas com mais trabalho ainda, porque não só eles são obrigados a fazer as gravuras, ilustrações, como todos os outros artesãos, mas tinham que caprichar muito mais e perder muito mais tempo, etc. Sob o ponto de vista do ganho econômico, zero, não havia grande ganho. Segunda tentativa que eles fazem é a seguinte: já que o trabalho social está sendo degradado, e quando ele aparece na produção social, ele aparece degradado, vamos fazer o trabalho desaparecer, sumir com o trabalho. O trabalho é completamente denegado. O exemplo disso mais perfeito, que vocês podem imaginar, é Leonardo da Vinci, que, com uma técnica absolutamente perfeita, desenha e compõe os seus quadros, de tal maneira que até hoje, mesmo com raio-x, a gente não encontra vestígio de
pinceladas do Leonardo da Vinci, aquele escorrego perfeito. Evidentemente, esse trabalho que eu chamo de liso, de desaparecimento da técnica, de uma espécie de denegação do trabalho, tem uma série de outras consequências. É aí que aparece a perspectiva, é aí que aparece o realismo anatômico, é aí que aparece a pintura como janela, uma teoria de aberto, etc. A tentativa do artista é simples, já que o que degrada e diminui é o trabalho que está em decadência, vamos fazer sumir o trabalho da atividade da pintura. Aliás, Leonardo é o autor de uma frase que todo mundo cita: pintura é coisa mental, pintura é coisa da cabeça. Escondendo o fato que as artes plásticas, em particular, têm um componente enorme de trabalho material, de trabalho manual, de trabalho físico, de trabalho concreto, que constitui o grande fundamento. Mas daí a solução é ainda mais doida, porque não só Leonardo tem que ser um artesão genial para fazer tudo perfeitamente, desde o véu da Virgem, a folhinha, o céu, a nuvem, a hora do dia, etc., mas ele tem que fazer desaparecer o trabalho que ele teve para fazer tudo isso. E fica aquela janela perfeita, sem dúvida, mas ao mesmo tempo anônima, sem autor praticamente. Quando Michelangelo faz a Pietà do Vaticano, perfeito, lisa, os detalhes totalmente perfeitos, exatos, e isso é exposto, ninguém sabe que é Michelangelo. E ele volta depois e assina no peito da Virgem, uma caixinha que ela tem lá, assim, Michelangelo Buonarroti Faciata. Michelangelo Buonarroti fez essa estátua. Era a única maneira de fazer aparecer um indivíduo, um autor, etc. Mas, repito, uma tentativa maluca, tem que ser duplamente artesão. A grande solução da pintura ocidental, pós-renascentista e desde a Renascença, vai ser feita com Michelangelo ainda, e principalmente com Tiziano. Eles inventam uma coisa que na história da arte é conhecida como sprezzatura. Sprezzatura é uma palavra que vem um pouco de desprezo, de nonchalance, feito assim meio de lado, sem muito prestar muita atenção. Esse conceito vem de um autor italiano que escreve o livro Ipoteciamo, e no qual ele ensina como ser nobre. Nobre é aquele cara que já nasceu rico, que já nasceu sabendo tudo, que já experimentou de tudo e que passa a vida enfastiado, bem chateadinho, aborrecido, que não tem mais o que fazer, já nasceu com tudo, já experimentou tudo, e teoricamente, pelo sangue azul, ele já sabe tudo. Em função disso, o nobre deveria se comportar constantemente como um cara chateado, uma cara aborrecida, uma cara de inglês nobre, que usa até hoje, né? E fastio. E o Tiziano é um dos primeiros que começa a pintar assim. Não esconde mais a pincelada, dá uma pincelada como se ela fosse descurada, não muito aprimorada, etc. No fim da vida ele já pintava com o dedo, bem ceguinho, pintava com o dedo. E os quadros não escondem mais o trabalho, mostram o trabalho. Mas mostram um trabalho que é exatamente o inverso do trabalho do artesão. O artesão capricha, segue o desenho, faz aquela coisa bem feitinha, etc. Já o Tiziano não, ele indica, ele borra, ele sugere e deixa a coisa nesse nível. Finalmente o aristocrata, aquele que sabe tudo e para os quais as telas são dirigidas, né? É gente que sabe tudo, não precisa de ter muita informação, basta uma indicação sumária, já sabe que aquela renda de tal lugar, etc. Eu hoje, em parênteses, eu só vou falar hoje no nível do trabalho, porque todas essas coisas têm também ressonâncias no nível do conteúdo. Para falar só parênteses, no caso do Tiziano, um quadro de Tiziano vai parecer simples, né? Uma historinha, a Virgem, um coelho, uma mulher deitadinha com o organista tocando do lado dela, mas na verdade cada quadro do Tiziano sobrepõe uma série de camadas de significações, né? O que a gente chama de agalogia, uma espécie de pão de ló de significações, mas só o nobre, o erudito, o sábio, é capaz de ler. O leigo lê aquilo no primeiro nível, né? E